Glória a Deus, amados irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças damos ao Senhor por mais uma manhã que Ele nos concede para estarmos reunidos juntos, louvando, adorando a Deus e meditando na sua santa palavra, aprendendo da sua palavra. Louvado seja Deus. Estamos falando sobre família, o propósito de Deus para o homem, para a mulher, os planos de Deus, os sonhos de Deus, para que o homem e a mulher possam ser felizes. Quando Deus institui o casamento lá no Éden, como nós já vimos, o propósito de Deus é que o homem se complete na mulher, a mulher se complete no homem, e que ambos possam formar família, e que os filhos, vendo o bom porte do pai e da mãe, também possam seguir este mesmo exemplo, e seguindo este exemplo, que toda a comunidade venha a ser abençoada. Esse é o propósito de Deus, né? Quando Deus ele institui o casamento, quando ele forma o homem à sua imagem e à sua semelhança, e que também ele forma a mulher à sua imagem e à sua semelhança, contudo que Deus primeiro forma o homem, forma Adão, e depois de Adão ele forma Eva, não é? Mas o Senhor Deus fez ambos à sua imagem e à sua semelhança. E ambos, um complementa o outro, um abençoa o outro, um ajuda o outro. Esse é o propósito, este é o sonho de Deus, esta é a vontade de Deus, para que a sociedade pudesse então ser feliz. Propósito de Deus. Mas acontece que nós temos um adversário, não é? Nós temos um inimigo que ele interviu lá no Éden. E lá no Éden, quando ele intervém, ele já causa um dano terrível. Aquilo que antes da intervenção do adversário, da diversão do maligno, era tranquilidade, era paz, era harmonia, era amor. Agora com a intervenção dele, muda isso. Então a terra que dava o seu fruto e que não tinha brolhos, que não tinha espinhos, agora em virtude do ato de desobediência do homem e da mulher, ouvindo o adversário, agora até a terra começa a sofrer. O homem que ia tão somente e pegava o que ele queria e comia porque tinha em abundância, agora Deus fala, se você quiser comer, vai ter que ser com o suor do seu rosto. Você vai ter que lavrar a terra daqui para frente. Você vai ter que plantar, você vai ter que esperar, você vai ter que colher, você vai ter que preparar o seu alimento. Por quê? Porque desobedeceram. Não houve aquele ajuste que havia anteriormente, antes da intervenção do maligno, antes de darem ouvido ao adversário. Agora tudo aquilo que antes era de proveito para o homem, de proveito para a mulher, agora aquilo mudou. A mulher que geraria sem dor nenhuma, aí o Senhor fala para ela, pô, agora, a partir de agora, quando você for gerar, quando você for dar à luz, vai ser com dor. E aí, veja, houve uma mudança total, só para ruim, só para o mal. Agora, quando o casal, como nós temos falado, ele coloca em primazia Deus, ele coloca em primazia a palavra de Deus, todos os projetos e sonhos que Deus havia dado lá no Éden, isso acontece na vida atual. Ainda que nós falemos, não, mas isso é muito difícil. É difícil quando nós não observamos a palavra. É difícil quando nós damos mais vazão à nossa própria sabedoria, ao nosso próprio conhecimento, ao nosso próprio eu. Porque aí o homem quer que prevaleça a opinião dele, às vezes a mulher quer que prevaleça a opinião dela, há um desajuste, há uma complicação nesse relacionamento, e aí começa a gerar os problemas. Mas Deus não quer isso, Ele não sonhou isso para o casal. Nós vamos ver alguns exemplos aqui,
de como Deus quer que nós venhamos ser abençoados e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Nós pedimos aos amados que lessem 2 livros, né, que se debruçassem sobre 2 livros da Bíblia, porque ali nós vamos ver exemplo de 2 mulheres. 2 mulheres. E elas foram muito importantes na postura e na maneira como elas conduziram as coisas, e como aqueles que estavam ao seu redor, ao seu lado, como eles foram abençoados. E eu vou pegar o exemplo de um homem, que também ele foi usado por Deus e beneficiou também o seu povo. Então nós vamos ter o exemplo de 2 mulheres e exemplo de um homem. O que eu quero trazer com esses exemplos? Que quando o homem, ele se posiciona como cabeça da casa, da família, o cabeça da mulher, como a Bíblia fala que ele deve ser, como o sacerdote da casa, como ele deve ser, como que a sua casa é abençoada e como também os que estão ao seu redor estão abençoados. Em contrapartida, se a mulher é aquela mulher, conforme nós lemos na última lição nossa, no último domingo, que nós nos debruçamos sobre a leitura daquela mulher virtuosa, não é? E como ela traz benefício para a sua casa, sendo ela virtuosa, nós vamos ver no exemplo dessas 2 mulheres, que elas, com a graça, com a sabedoria, com o entendimento, com a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida delas, como elas foram bênçãos para a sua casa e também para aqueles que estavam ao seu redor. Nós iniciamos sempre com Mateus 5:13. Mateus 5:13 vai dizer o quê? Que nós somos o quê? Nós somos o sal da terra e luz do mundo. Será que todos os dias pela manhã, quando nós acordamos, nós falamos isto? Senhor, com a sua graça, com a sua orientação, com a tua direção, eu sou o sal da terra na minha casa. Eu sou a luz na minha casa. E que através desta luz que é na minha casa, as outras casas ao meu redor serão beneficiadas e abençoadas através da minha casa. Será que nós temos feito isso? Mas nós precisamos fazer. Vamos ler novamente Mateus 5:13. Por que eu estou martelando isso todos os domingos pela manhã? Porque a Bíblia fala, a palavra fala, que nós temos que encucar a palavra de Deus. Ou seja, eu tenho que gravar a palavra de Deus na minha mente. Eu tenho que tê-la na minha mente, mas não só na minha mente. Eu preciso praticar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala que eu não devo ser somente aquele ouvinte, aquela pessoa que ouve, mas não pratica. Quando eu não pratico, aquilo que eu ouço logo se vai. Porque na verdade, quando nós praticamos, aí é que nós gravamos. Aí é que nós vivemos. E quanto mais nós vivemos, mais nós nos aperfeiçoamos. Então é isso. Aqui Jesus está dizendo. Então o nosso irmão diácono Felipe vai representar então agora os homens, lendo o versículo 13 de 5 de Mateus. Depois a nossa irmã diaconisa Gilmara lê o versículo 14. E nós vamos ler de novo todo até o 16. Porque são palavras de Jesus. É o que Jesus espera de mim. É o que Jesus espera de você. É o que Jesus espera da nossa casa. Como a nossa casa vai ser luz. Como a nossa casa vai ser sal. Como nós poderemos influenciar os que estão ao nosso redor, se nós não praticarmos, se nós não vivermos, se nós não andarmos segundo esta palavra. Por isso a palavra fala, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Quando nós praticamos, certamente a nossa casa é abençoada. Quando nós vivemos o ensinamento da palavra, quando nós vivemos o que Deus ordena que nós façamos, como nós devemos fazer, a nossa casa é abençoada. E as pessoas ao redor também o serão,
Pois não, diácono Felipe? Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A nossa casa está sendo esse tempero. Então eu digo, nós temos que dizer toda manhã isso. Jesus está dizendo, vós sois. Então eu preciso dizer o que a Bíblia fala que eu sou. Eu preciso declarar com a minha boca aquilo que a Bíblia fala que eu sou. E a Bíblia está dizendo que eu sou, através de Jesus Cristo, eu sou o sal da terra. Eu preciso me assenhorar disto. Eu preciso me colocar nesta condição. Enquanto eu não me coloco, eu não tenho responsabilidade. Eu só terei responsabilidade quando eu me colocar na posição. Eu sou. Através da palavra de Jesus, eu sou o sal da terra. Então a mulher vai dizer, eu sou o sal aqui na minha casa para temperar. Versículo 14, diaconisa Gilmar. Vós sois. Jesus está dizendo que nós somos. Então eu preciso dizer para mim mesmo, eu sou a luz que Jesus quer que irradie a luz dele na minha casa, na minha família, ao redor dos que estão me vendo. Vocês percebem a responsabilidade que nós temos diante de Deus? É ou não é uma responsabilidade? O Senhor não falou, vocês serão. Mais para frente, quando vocês estiverem ajustados, vocês serão. Não. Jesus está dizendo, você é. Ah, mas... tem horas que é verdade, e o Senhor sabe das nossas limitações. Mas quando eu me coloco na condição de que eu sou, aí é diferente. Eu vou começar a analisar as coisas de uma maneira diferente. Eu vou começar a agir de uma maneira diferente. Eu vou me posicionar de uma maneira diferente. Eu vou tratar a minha esposa diferente. Eu vou tratar o esposo de uma maneira diferente. Os meus filhos serão tratados de maneira diferente. Os filhos irão tratar o pai de forma diferente. Por quê? Porque são luz e sal. A luz para iluminar as trevas e o sal para temperar aquilo que não tem sabor. Esta é a vontade do Senhor na nossa vida. E que nós precisamos entender que é assim. A nossa irmã Marineuza, lê o versículo 15, por gentileza, mas lê com o microfone, que é para os irmãos que estão nos acompanhando na live. Que Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É uma honra, é um prazer ter vocês conosco, acompanhando, estudando, aprendendo conosco da palavra gloriosa do Senhor. E a vontade do Senhor é que você também se assenhorie, tome posse desta palavra, e que a sua casa seja uma benção, e que a sua casa venha a ser luz e venha a temperar as demais pessoas, não só da sua família, mas das famílias que estão ao seu redor. Glória a Deus. Irmã Marineuza. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Tem pessoas e dá luz a todos que estão na casa. Então vejam só. Jesus falou que se o sal perde o seu sabor, para nada mais presta. E a luz, ele está dizendo que não se coloca debaixo da cama. Mas normalmente a luz é colocada no alto, para que ela possa trazer a luminosidade para todo aquele recinto. Então o nosso testemunho fala muito alto. O nosso testemunho, ele fala mais alto do que as nossas palavras. E às vezes a nossa palavra é uma, mas o nosso testemunho é outro. E as pessoas que estão ao nosso redor não conseguem ouvir o que nós falamos, porque os nossos atos são diferentes.
E é isso que Jesus está dizendo: olha, a tua palavra deve ser a mesma do seu comportamento, da sua atitude. Não pode haver uma variação. Tiago vai falar que de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ou sai água doce, ou a água é salgada. Mas de uma mesma fonte não dá para sair a mesma coisa. Então não adianta o esposo dizer que ama a esposa em palavras, mas as suas atitudes demonstram o contrário. A esposa não vai se sentir segura. E o que o homem precisa trazer para a sua casa, para a sua esposa, é segurança, é proteção, é provisão. Sacerdócio é aquele que está intercedendo a Deus pela sua família, quando alguma coisa parece que está se desvirtuando, quando alguma coisa está saindo fora do propósito. É o homem que vai chegar diante de Deus e pedir a bênção em favor da esposa, em favor dos seus filhos. Essa é a condição. Esse é o papel do homem. Mas às vezes o homem não atua. O homem não age como deve agir. Aí se o homem não age, quem é que tem que agir? A mulher. E está errado? Não, porque se o homem não faz o seu papel, alguém tem que fazer. E a mulher, ainda que não seja o papel dela fazer isto, ela tem que tomar a frente. E Deus vai abençoar, Deus vai agir. Mas o homem está sendo reprovado. O homem não está sendo usado da maneira como deveria ser usado. Logo a sua autoridade cai por terra. E uma casa onde as coisas estão fora de ordem, tudo vai seguir fora. Tudo vai dar errado. Porque a maneira, o molde, o padrão que Deus deu está fora. E quando uma coisa está fora, as outras também vão dar problema. É como duas engrenagens. Para que as duas engrenagens funcionem bem, todos os dentes daquela engrenagem precisam estar de acordo, para que possa fazer com que todo aquele conjunto possa dar certo. Mas se uma engrenagem ela quebra, todo o conjunto será danificado. Então, quando a mulher não atua dentro da sua posição, ou quando o homem não atua dentro da sua posição, vai gerar problemas. A Bíblia nos conta um caso em que um homem estava servindo na corte, havia sido levado como escravo, e estava servindo lá na corte. E chegou alguém, e ele procurou saber o que é que estava acontecendo lá em Jerusalém. E aí falaram para ele assim: olha, Jerusalém está com os seus muros fendidos, as portas estão queimadas, e o inimigo entra e sai a hora que ele quer. Estamos falando de Neemias. E quando Neemias fica sabendo disto, a palavra vai dizer que ele começa a orar, a jejuar, porque ele sentiu que a sua cidade estava sendo destruída. O inimigo estava entrando e estava saindo, estava entrando e estava saindo da maneira como queria. Quando os cidadãos de Israel, eles plantavam e quando eles colhiam, quando eles iriam desfrutar da colheita, o inimigo vinha e roubava e levava embora. E muitas vezes na nossa casa nós estamos assim. Nós estamos dando brechas. E o inimigo entra e sai. Obrigado, pastor. O inimigo entra e sai a hora que ele quer. Porque os muros da nossa casa estão fendidos, estão abertos. Porque nós permitimos que muitas vezes a nossa casa espiritual e mesmo a casa física, as portas estão queimadas. E o inimigo entra e sai a hora que quer. É uma desavença, é uma confusão, é uma intriga.
É como que nós falamos, irmãos, não durmam o casal virados um de costa para o outro. Não permita que o inimigo entre e acabe trazendo uma confusão, uma contenda, porque uma noite passa, no outro dia vai ficando mais difícil, e mais difícil, e mais difícil o relacionamento, e daqui a pouco já não se tem mais prazer em conversar. O casal já não encontra mais aquele jeito gostoso de trazer os assuntos da casa para que eles possam conversar. É o maligno que entra e que sai, não é? O homem vai trabalha, traz o que tem, o sustento, mas o inimigo entra e rouba. Por quê? Porque está faltando diálogo, está faltando o entendimento, está faltando a oração, está faltando a leitura da palavra em família, está faltando viver a palavra. É aquele sal que já não está mais temperando. É aquela luz que já está perdendo a sua força de luminosidade. Está quase apagando. E o diabo entra e sai. E o diabo entra e sai. Quando Neemias fica sabendo disso e vai na presença de Deus, Deus então o separa para fazer uma obra maravilhosa. O próprio rei vai dizer para ele: olha, eu noto que você está diferente. O que é que está acontecendo? Você está mais calado, o seu semblante está mais decaído. O que é que está acontecendo? E ele vai dizer para o rei: olha, que eu fiquei sabendo notícias de Jerusalém que me trouxeram muita preocupação e tristeza. E ele conta para o rei o que estava acontecendo. O jejum e a oração faz com que coisas extraordinárias aconteçam na nossa vida pessoal e aconteçam em redor daqueles que estão ao nosso lado. A nossa casa, a nossa família será abençoada quando a mulher é uma mulher de oração, quando o marido é um homem de oração, quando ambos são homens e mulheres que buscam a Deus, que se aplicam em servir ao Senhor e a andar na presença de Deus. O jejum não é para Deus. Deus não precisa de jejum. Mas o jejum faz com que eu e você, com que nós nos aproximemos mais de Deus. Vai fazer com que o meu relacionamento com Deus se aprofunde. Por quê? Porque eu estarei desprezando um pouco os desejos da minha carne, para poder ter uma intimidade maior com Deus. E a vida espiritual, ela vai exercer essa influência, dependendo daquilo que nós alimentamos mais. Se eu alimento mais a carne, e quase não oro, quase não jejuo, quase não leio a palavra, o meu eu vai se sobressair, a minha vontade vai se sobressair. Logo, o meu entendimento, a maneira de eu ver as coisas, a maneira de eu tratar aqueles que estão ao meu redor, vai ser segundo o meu entendimento. E às vezes o meu entendimento não é o mais correto. Às vezes o meu entendimento não é o mais apropriado para aquele momento. Então, se eu estou cheio de mim, cheio do meu eu, cheio das minhas opiniões, às vezes a esposa até fala alguma coisa. E eu sempre digo que a mulher, ela foi capacitada por Deus, que ela pega as coisas com mais facilidade. Ela tem uma sensibilidade maior. Ela percebe as coisas com mais rapidez do que muitas vezes nós homens. E elas vêm e falam. Elas às vezes dão uma orientação. Elas às vezes dão um conselho. Mas eu estou cheio de mim. O homem está cheio de si, cheio das suas opiniões, e não dá ouvido. E muitas vezes não dá crédito. E acaba entrando num problema difícil, muitas vezes, toma decisões erradas, e que depois vai trazer consequências para toda a sua casa. Por quê? Porque não ouviu, porque não deu crédito. Por outro lado, às vezes é a mulher, que também, não é, está cheia de si, cheia das suas opiniões, principalmente com o advento do feminismo, não é? Não que a gente é contra, ou nós somos machistas, não é isso.
mas é que às vezes isso vem e incute na mente da mulher que ela é o que ela não é. Que ela tem uma posição que na verdade ela não tem, segundo Deus. E que acaba trazendo conflitos dentro do lar. E que isso vai repercutir depois na família, vai repercutir na sociedade. E olha que problema terrível nós estamos atravessando hoje. Na sociedade, no mundo todo. Por quê? Porque são posições invertidas. Pessoas que não estão no lugar certo. Não estão agindo da maneira que deveria agir. E vira-se uma confusão. E vira-se uma contenda terrível. E quando então, voltando para Neemias, quando ele conta ao rei o que estava acontecendo, o rei diz então, olha, você se prepara, eu vou enviar soldados com você, você vai e você regulariza o que está acontecendo lá em Jerusalém. Irmãos, é necessário nós pararmos e muitas vezes corrigirmos algumas coisas na nossa casa. É necessário que muitas vezes, para que o inimigo não continue entrando, e se na sua casa, se às vezes na minha casa, o inimigo está tendo facilidade de entrar, nós temos que, com a graça de Deus, a palavra de Deus fala, obedeça a Deus, se submeta à vontade de Deus, resista o diabo e ele vai fugir de vós. Então na nossa casa nós temos que fazer isto. Se nós percebermos que as coisas estão entrando por um caminho que não deveria entrar, as coisas estão se desandando, opa, é hora de nós pararmos, buscarmos a presença de Deus, e vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Se o marido é aquele que era amoroso e agora está deixando de ser amoroso, está se tornando mais, mais carrasco, opa, marido, está na hora de você se voltar no seu lugar. Se a mulher é aquela que, outrora era aquela companheira e agora está se sobressaindo e está tomando um caminho diferente, opa, está na hora de voltar. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Se o filho é aquele que está, se sobressaindo e não está obedecendo, vamos chamar ele, vamos conversar segundo a palavra de Deus e vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Neemias foi e começou a trabalhar e a fechar os muros e trocar as portas daquela cidade, mas o inimigo continuou tentando, e muitas vezes é assim que funciona, não é fácil. O relacionamento, o diálogo, parece que às vezes se torna meio difícil, mas é necessário que aconteça. Se não for assim, a nossa casa não será abençoada. O inimigo vai entrar e vai sair, a tristeza vai bater na porta, a angústia vai chegar, o momento de adversidade vai ser maior, mas se nós atentarmos para os conselhos da palavra de Deus, nós vamos ser abençoados. Neemias, com uma mão ele ia fechando, ele ia trabalhando, fechando os muros, e com a outra mão ele tinha a espada. O que é que nós queremos dizer com isso? Nós devemos ter a condição humana, o conhecimento humano, para irmos lidando com as coisas, mas não podemos deixar de termos o nosso relacionamento com Deus. Não podemos deixar de ter o nosso relacionamento com a palavra, que é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Quando às vezes o marido está meio, a mulher, se ela é sábia, ela vem com a palavra de Deus e traz o alento, traz a tranquilidade, traz a serenidade para o marido. Se é o oposto, o marido tem que ter a graça, o conhecimento, a visão do Espírito Santo para conduzir a esposa na palavra. Para quê? Para que as coisas venham se ajustar. Por isso que o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O conhecimento humano é muito bom, mas é só para esse mundo aqui. Mas o espiritual é com a graça de Deus, é com a sabedoria de Deus, é com a comunhão vinda da parte de Deus. Por isso a importância, Jesus dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas terrenas. Queremos, uma boa posição, e não é errado isso. Não é errado.
nós estudarmos, nós nos esforçarmos para termos uma condição melhor aqui nessa terra. Não é errado, não. É bom, é salutar que isso aconteça. Mas eu não posso colocar isso em primazia. Em primazia deve estar Deus. Em primazia deve estar o meu relacionamento com Deus. Em primazia deve estar a leitura da palavra, o estudo da palavra, a oração. Isso deve estar em primazia. Porque, irmãos, quem nos concede vida é Deus. Quem nos concede saúde é Deus. Quem nos concede disposição é Deus. Quem nos concede o emprego é Deus. Então tudo é Ele, nada somos nós. Mas nós às vezes achamos que é a nossa força do braço. Nós às vezes achamos que é a nossa capacidade, porque eu estudei, eu me preparei, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se Deus não te desse condições, você não era nada. E nós precisamos entender que é desta forma. Então nós temos que ter aquele tempo de adoração a Deus em família, para que as bênçãos continuem fluindo. Quando Neemias vai e ele obedece o mandato da parte de Deus, ele conseguiu tapar os muros, logo o inimigo já não entrava mais. O que eles plantavam, o que eles colhiam, já não era mais saqueado pelo adversário. Por quê? Ele fechou as brechas. Quando é que eu fecho as brechas? É quando eu começo a ouvir a minha esposa. É quando eu começo a ouvir o meu esposo. É quando eu me coloco no meu lugar, segundo a palavra de Deus. E nós vimos nas lições passadas que quando o marido, ele é o marido segundo a palavra de Deus, conforme Deus diz que ele deve ser, ele é uma bênção para a esposa. Ele é uma bênção para a sua casa. Quando a mulher se coloca na posição que a Bíblia a colocou, que Deus a colocou, ela é uma bênção na casa. O marido reconhece o lugar da esposa, a esposa reconhece o lugar do marido. E a harmonia e a bênção. É aí que nós fechamos as brechas. Mas não como quando nós queremos fazer como um cabo de força. Não é? O homem puxa para cá, a mulher puxa para lá. O homem puxa para cá, a mulher puxa para lá. Isso não vai dar certo. É por isso que há muitos divórcios. Por quê? Porque entrou-se no cabo de guerra. Um puxa para cá, outro puxa para lá, um tem razão, o outro que tem razão, e na verdade nenhum dos dois tem razão. Porque ambos estão fora dos preceitos da palavra, estão fora daquilo que Deus tem determinado para a família. E Neemias, com esse ato de obediência a Deus e de amor à sua terra, Deus usou para abençoar aquela terra, abençoar as pessoas de Jerusalém e todos que estavam ao seu redor. Quando nós partimos por este princípio, nós somos abençoados. Quem é que leu os 2 livros que nós pedimos para que vocês dessem uma olhada no livro, para que nós pudéssemos falar dessas 2 mulheres? A nossa irmã Ivete. Irmã Ivete, então, o nosso irmão Diácono Felipe vai levar o microfone até a irmã, e a irmã, então, vai trazer um resumo daquilo que você leu, que você entendeu dessa leitura que você fez esta semana. A paz do Senhor. A paz do Senhor. O que eu entendi que essas pessoas, tanto Débora como Abigail, elas foram mulheres corajosas, que elas tinham relacionamento com o Senhor e elas sabiam. Espera um pouquinho, mãe Ivete, isso, vamos trocar o microfone. Elas sabiam qual era o posicionamento delas diante do Senhor. E quando haviam pessoas, como Baraque, que Deus enviou uma palavra para ele fazer, e ele não acreditou, não quis confiar em uma pessoa, nela mesmo, ela pegou e falou, tudo bem, eu vou com você. Mas fique você certo de uma coisa, que a honra não será para você, será na mão de uma mulher, que nem era ela, era uma outra mulher. E tudo que ela falava, Deus honrava, porque ela estava em obediência ao Senhor, ela sabia muito bem o que o Senhor queria dela, mas nem por isso ela se omitia de fazer aquilo que era para fazer, que outra pessoa não fazia, como ele. E Abigail, uma mulher que tinha um marido
a palavra fala que ele era maligno em todo o seu trato. E ela não se deixou contaminar, porque o Senhor foi dando para ela sabedoria, limpando o coração dela de tudo aquilo que era mal que o marido dela fazia. E ela sabia dizer as palavras certas, na hora certa. Ela não se desesperava. E o Senhor honrou ela naquele treinamento com o marido, preparando ela para o marido realmente que ele tinha para ela, que era Davi. E pelo posicionamento dela, o Senhor honrou e deu a ela tudo que ela não viveu com aquele marido. E ela foi exemplo de bênção, não só para ela, como para todos que estavam ali à volta dela. Porque a luta vem e às vezes traz uma deformidade. Ah, meu marido não está assumindo o papel de casa, então eu vou assumir. Aí a mulher começa a desonrar o marido, começa a humilhar. Ela não pega e mostra a ele que com amor ele pode se posicionar, ele pode ser o homem que o Senhor falou. Ela não toma essa partida, ela deixa para o Senhor trabalhar no marido dela. Ela se comporta como esposa, faz o papel dela em amor, sem revolta, sem mágoa, porque o Senhor tem essa capacidade de nos limpar de tal maneira que a gente não precisa tomar partido de estar atacando na cara do outro. A gente simplesmente obedece e manifesta o amor ao outro e deixa Deus tomar conta do todo. Não há desespero, porque a gente está seguro de que Deus irá nos recompensar de tudo aquilo. Não haverá perdas, não haverá desperdício de atitudes. Foi o que eu observei. Elas não se deixaram descaracterizar daquilo que elas realmente são no Senhor. Independente da luta que fazia com isso. Com que elas pegassem, tipo Abigail. Meu marido é mau? Ah, ele não obedeceu, agora é hora que o Senhor vai me livrar desse homem. Não, ela foi lá, correu atrás de Davi e falou: meu Senhor, que a culpa venha sobre mim. Meu marido é louco, tal, deixa o Senhor cuidar dele. Isso é manifestação de amor. Porque a gente sabe que quando a gente deixa na mão do Senhor, o Senhor não vai tratar mal, o Senhor vai fazer de tudo para aquela pessoa ser salva, para aquela pessoa ser transformada. E é isso, a gente colocar na mão do Senhor e deixar Deus fazer a obra. Louvado seja Deus. Alguém mais que leu e quer expressar o seu posicionamento, seu ponto de vista da leitura? Amém? Então vejam só, nós temos o exemplo de Neemias. Então, Neemias foi aquele que se preocupou e que trabalhou, se esforçou para resolver um problema que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Maridos, se alguma coisa está acontecendo na sua casa, não seja omisso. Não seja aquele que amanhã eu faço, depois de amanhã eu vejo. Não, o seu papel é trazer a segurança, o alimento, é para você trazer, sabe, a tranquilidade para sua esposa e para os seus filhos. É papel do homem dentro de casa. Mas tem homem que não quer de maneira nenhuma tomar o seu posicionamento. É aquele homem que quer que a mulher saia para trabalhar enquanto ele fica deitado. É aquele homem que está vendo que a mulher está passando por alguns problemas e ele está lá com os braços encruzados, não se importando, achando que é assim mesmo, que o problema é dela. Essa mulher, por acaso, vai se sentir segura do lado de um homem desse? Um homem que não se preocupa com nada, não faz nada, e quando a mulher faz, ainda acha que é pouco, vai cobrar mais ainda. Que é o caso desse marido de Abigail. Um homem omisso, um homem que só pensava nele, um homem que não tinha preocupação com a sua casa. E a palavra vai falar que quando Davi e os seus soldados estavam no campo e esse homem precisou, eles serviram, eles ajudaram, eles abençoaram. E esse homem muito próspero, muito rico, e numa determinada ocasião, quando eles tiveram a colheita, e Davi teve a necessidade com os seus homens, e pediu para que fossem até Nabal e ali conversassem com ele para que ele pudesse servir a eles com alguma coisa. Esse homem simplesmente disse: quem é Davi?
Não conheço. Estou nem aí. Não vou fazer nada por eles, que morram de fome. Foi mais ou menos essa a postura daquele homem. Um homem ingrato, que não reconhecia o que era feito por ele. Não reconhecia o que Davi e os demais fizeram por ele. Aquela coisa, quando eu preciso, eu recorro. Quando eu estou na boa, eu não atendo ninguém. Eu sou aquele que olha só para mim e não olha para a família, não olha para as necessidades da casa, só olha nos benefícios dele. Só está preocupado com ele. A mulher que passa as necessidades que tem que passar, os filhos que passam a necessidade que tem que passar. É um insensato. A Bíblia é clara em dizer que é uma pessoa insana. E que por causa desse ato vai trazer consequências sérias dentro do casamento. Sérias dentro de casa. E o resultado dessa atitude deste homem foi que Davi ele ficou tão revoltado. Tão revoltado. E essa passagem você encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. Então, se você quer acompanhar essa narrativa, o que nós estamos falando aqui, o que nós pegamos como exemplo, para que o nosso lar venha a ser um lar bem solidificado, e que cada um venha fazer o seu papel, porque às vezes o homem não quer fazer o papel dele, mas quer fazer o papel da mulher. A mulher não quer fazer o papel dela, mas quer fazer o papel do homem. Estão invertidos os papéis. Vai gerar problema. Vai gerar problema. Porque é aquilo que nós falamos, né? Que a nossa irmã falou com relação a Débora. Que Débora falou o seguinte, e com razão, e Deus aprovou isso. Porque quando ela falou para aquele que deveria ir à frente, olha, você vai. Toma o seu papel de comandante, toma o seu papel de líder, toma o seu papel daquele que tem que trazer a segurança para o povo. E ele falou, não, eu não vou não. Eu só vou se você for. E tem homem que é assim, ele não se posiciona e quer que a mulher tome o papel dele. E se a mulher tomar o papel dele, a honra vai ser dela. É automático. Mas está fora de posição, não é assim que Deus quer. Aí Débora falou, muito bem, Baraque. Eu vou. E Deus vai nos dar a vitória sobre os nossos inimigos. Mas a honra vai ser minha. Por quê? Porque era um homem covarde. Era um homem que não se posicionou. Foi um homem que não se posicionou. E quantos maridos não estão se posicionando? E por isso Deus tem trazido esse ensinamento para nós. Porque nós temos o nosso papel. E é importantíssimo que nós assumamos o nosso papel. Que a mulher assuma o seu posto também, dentro do lar, para que as bênçãos fluam, para que elas venham de maneira abundante sobre a nossa casa, e nós fechamos a porta para a ação do diabo, porque ele está aí para roubar, para matar e para destruir. Se eu der lugar, ele vai fazer isso, com excelência, mas se eu fecho a porta, se o homem se posiciona como a Bíblia diz, se a mulher se posiciona como a Bíblia diz, o negócio é diferente. Eu quero ver se o diabo entra. Se o homem está na posição dele de sacerdote, de provedor, daquele que cuida, daquele que traz segurança, e se a mulher é aquela companheira idônea, como a Bíblia fala que ela tem que ser, eu quero ver se o diabo fica. Não fica, irmãos? Ah, não fica. Não fica. Mas se eu agir de maneira contrária a esta palavra, ele não só fica, como ele vai e faz morada dentro da nossa casa. Nós sendo servos de Deus, o diabo vai estar morando junto conosco na nossa casa. Não adianta eu colocar o Salmo 91 aberto, né, dentro da minha casa, ou eu espalhar folhas do Salmo 91 na minha casa toda. Isso daí o diabo não teme não, irmãos. Perceba que quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto, o que o diabo apresentou para ele? A palavra de Deus. A tentação de Jesus foi segundo a palavra. O diabo conhece a palavra melhor do que todos nós. Ele é um personagem.
Ele está no meio da palavra. Ele é um dos que... É o personagem do que tem na palavra. Então ele conhece muito bem. Agora, quando eu me posiciono segundo esta palavra e diante de Deus, aí as coisas é diferentes. Porque contra esta palavra o diabo não tem força, não tem poder. Contra a palavra de Deus o diabo não tem poder. Se na tua casa o diabo está reinando através das intrigas, confusões constantes, brigas constantes, desavenças, falta de respeito de um para com o outro, quem está imperando é Satanás e não a palavra de Deus. O homem não está vivendo o seu papel, a mulher não está vivendo o seu papel. Logo, quem está agindo aí só pode ser o diabo. Por quê? Porque nós estamos dando ocasião e lugar. Se nós fizermos segundo a palavra, sujeitarmos-nos a Deus, obedecermos a sua palavra, seguirmos a sua palavra e resistirmos ao diabo, ele foge. Está na palavra, irmãos. Se a palavra diz que é assim que é. Não tem variação. É o que a palavra de Deus fala. Jesus disse, passam-se os céus e a terra, mas minha palavra não passará. Então, se tem alguma coisa errada na tua casa ou na minha casa, vamos começar a consertar. Vamos começar a consertar. Por isso Deus envia a palavra, para nós nos consertarmos, para sermos abençoados. Para sermos abençoados. Então, aqui em 1 Samuel capítulo 25, diz assim: a história de Abigail está relatada na Bíblia e ela é uma referência de mulher apaziguadora. Tem mulher que ela é o oposto do apaziguar. Ela é aquela que consegue trazer a contenda, a confusão, a desavença, como também o homem. E não estou colocando aqui só um lado, não, é os dois. Tem situações que o homem, como nós falamos aqui, e vamos falar daqui a pouco de Nabal. Um homem terrível, terrível. E aqui vai dizer assim: o seu marido se chamava Nabal, o marido de Abigail. E ele era um homem insensato, sem nenhuma sabedoria, muito difícil de conviver. Você conhece alguém assim? Será que tem alguém assim na sua casa? Às vezes é o homem, olha aí, tá falando de um homem que, olha, insensato e de difícil convivência. Essa mulher podia ter deixado esse homem há muito tempo, né? Hoje em dia é isso que iriam fazer. Sabe uma coisa? Vou abandonar esse homem. Vou deixar esse homem. Mas aí a palavra vai dizer assim: após a morte de Saul, todo o povo de Israel lamentou. Samuel foi sepultado na sua casa em Ramá. Depois disso, Davi foi ao deserto de Parã. Lá estava Nabal, homem que tinha muitas posses no Carmelo e era muito poderoso. Ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Quando o viu Davi, enviou 10 moços e disse a ele para subir ao Carmelo e perguntar como ele estava e expressar a ele votos de paz. E isso os rapazes, os 10 moços de Davi, deveriam fazer assim com Nabal. Assim fizeram, e após falarem com Nabal em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu de forma grosseira. Será que tem algum homem assim? E Nabal respondeu de forma grosseira aos criados de Davi, questionando quem seria ele, questionando também se deveria tomar seu pão, sua água, sua carne, para dar a homens que não sabia de onde vem. Então voltaram os moços e relataram a Davi tudo o que aconteceu. Davi, indignado, ordenou aos seus homens que cada um pegasse a sua espada e subissem, cerca de 400 no total. Uns 200 ficaram com a bagagem.
Um dos moços de Nabal contou à sua mulher, Abigail, que Davi havia enviado mensageiros para saudar seu marido, mas que ele os destratou. E contou ainda que os homens de Davi eram muito bons em convivência, e nada havia faltado em todos os dias que estiveram com eles no campo, pois todos os dias andaram com eles, apacentando as ovelhas. Este servo de Nabal pediu a Abigail que visse o que haveria de fazer, pois Nabal era difícil de lidar e ninguém havia entre os soldados que pudesse lhe dirigir a palavra e criticar a sua atitude. Quando o homem é assim insensato, irmãos, é realmente difícil de lidar. E a pobre da mulher sofre, os filhos sofrem pela insensatez deste homem. Mas o que fazer então? Brigar? Praguejar? Se separar? A palavra de Deus diz que não. Se nós cremos que Deus é Deus e que Deus age em favor daqueles que o buscam, nós veremos o milagre acontecer. Eu vou contar para vocês uma coisa, irmãos, que aconteceu comigo. E olha só como que Deus entra com providência, irmãos. Foi um testemunho que eu presenciei. E vou dizer para vocês, não estava nem me lembrando, o Espírito Santo me trouxe a memória agora. Eu fui comprar o meu carro, a van que eu tenho hoje, em 2011. Em julho de 2011. E quem me atendeu, a vendedora da concessionária, era uma evangélica. E ela soube que nós também éramos servos de Deus. E ela abriu o coração dela. E ela disse assim, olha, o meu marido, ele era igual a esse daqui, insensato. E era aquele que quando ela ia buscar a Deus, olha só, a mulher sábia indo buscar a Deus em favor da família, do esposo, para Deus abençoar, quando ela chegava em casa, sabe o que o marido fazia? Descia o braço nela, a agredia, espancava, batia, e isso levou tempos, e aconteceu, que nesse dia que nós estávamos lá, e ela contou isso para nós, e estávamos meu filho Jonatas, eu não me recordo se meu filho Jessé estava, eu acho que sim, e naquele lugar, na mesa, nós demos as mãos, e nós começamos a orar. Eu me compadeci do que estava acontecendo com aquela mulher, que queria o bem da sua casa, e no entanto o homem não entendia, e a espancava, e a batia, e a humilhava, e nós colocamos isso diante de Deus, mas foi uma oração que não foi palavras que saíram da boca, nós todos choramos ali, diante de Deus, por causa da situação daquela mulher. 15 dias depois, não brinquem com Deus, irmãos, não brinquem com esse Deus. Se você é mulher de Deus, saiba que esse Deus responde a tua oração. Se você é homem de Deus, saiba que Deus responde a tua oração. O negócio é sério, com Deus o negócio é sério. 15 dias depois, veio toda a documentação e era para eu ir lá retirar a van. Quando nós chegamos lá, e fui eu e toda a minha família. Quando nós chegamos lá na concessionária, eu perguntei por ela. E falei assim, mas cadê a vendedora que me vendeu a van? Que nós fizemos um negócio com ela. Aí o outro vendedor falou assim, não, ela está ausente. Aconteceu algo na família dela e ela está afastada por uns dias. O marido dela teve um câncer, apareceu um câncer assim, muito rápido, e ele morreu. 15 dias.
resultado daquela oração, nós não queríamos que Deus matasse aquele homem. Nós pedimos para que Deus tivesse misericórdia. Mas nós pedimos, Senhor, entra com providência nesta casa. Entra com providência, Senhor, nesta família. Até quando? Eu me lembro bem que eu disse isso. Até quando, meu Deus? Esta tua serva vai ser humilhada, vai ser espancada, vai ser oprimida por este homem que não teme a ti. E trata esta mulher, a tua serva, desta maneira. Nós não pedimos para que Deus matasse, não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus colocou um fim. Nós pedimos, Senhor, coloca um fim nessa situação. Coloca um fim. Que este homem se converta, que este homem entenda a sua palavra, mas era um homem que conheceu a Deus e não quis andar com Deus. Se permitiu endurecer o seu coração para a palavra de Deus. E a Bíblia fala que quando o homem ou a mulher é de dura cerviz, Deus o corta repentinamente, sem que haja tempo de arrependimento. O negócio é sério, irmãos. O negócio é sério. Com Deus, coisa é séria. Tem muita gente achando, Deus é amor, Deus é amor. E é verdade, Deus é amor, e é misericordioso, Ele é longânimo, mas também é fogo consumidor. Não brinca com Ele. Ele vai dando tempo para nós nos corrigirmos. Ele vai dando tempo para nós nos posicionarmos. Ele é longânimo, diz a palavra, e é verdade. Mas às vezes nós não queremos nos posicionar. Não era da maneira que nós pensávamos, mas foi a maneira que Deus achou que tinha que ser. E o que aconteceu? Deus deu livramento para aquela mulher. Ela começou a ir na igreja livremente, servir a Deus livremente, não tinha mais ninguém que a espancasse. Não tinha mais ninguém para que a oprimisse, que a humilhasse. Acabou. Deus tem os seus meios. Deus pode salvar, transformar, ou Deus pode levar. Tudo é dele. Ele faz como ele quer. Agora, eu preciso estar enquadrado na palavra. Eu preciso estar enquadrado na palavra. Eu preciso ter vida com Deus. Então, quando a mulher ela é obediente, agora vamos continuar falando de Abigail, quando ela se posiciona segundo a vontade de Deus, a bênção vem. E olha só, vamos voltar para o texto. Davi estava indignado por ter Nabal pagado o bem com o mal, e estava disposto a guerrear com ele e seus homens. Assim que avistou Davi, olha a mulher sábia, o posicionamento de uma mulher que anda segundo a palavra, aquela mulher que nós lemos, segundo está lá em Provérbios capítulo 31, que nós lemos toda a descrição desta mulher abençoada na aula passada. Olha só o que essa mulher me faz. Assim que avistou Davi, Abigail desceu do jumento e prostrou-se diante dele e se inclinou com o rosto em terra. Suplica a ele que a ouvisse. Reconheceu que seu marido Nabal era um homem insensato e pediu que aceitassem os seus presentes e relevasse a atitude dele, que o perdoasse. Como resposta, Davi bendisse ao Senhor, Deus de Israel, por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois graças à sua intercessão, ele não vingaria mais a desonra por parte de Nabal, e assim não derramaria sangue, e aceitou os presentes. Abigail voltou para sua casa e encontrou Nabal bêbado de tanto tomar vinho. Esperou até a manhã do dia seguinte, quando estava mais calmo, para contar o que fez. E tudo se acalmou. Cerca de 10 dias depois, Nabal foi ferido, vindo a falecer. E quando soube disso, Davi manifestou o desejo de ter Abigail como esposa, e ela concordou.
Deus entrou com providência ou não entrou com providência nesta casa? A atitude sábia desta mulher não trouxe benefício para toda a sua casa e para aqueles que estavam ao redor? Homens e mulheres de Deus, e você que nos assiste na live, vamos nos posicionar segundo a palavra? Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoada? Você quer que a sua casa seja de bênção e que o diabo caia por terra? Andemos segundo o preceito da palavra. Não tem como nós sermos abençoados se nós andarmos segundo a palavra. Lá em Deuteronômio capítulo 28, vai nos falar, e eu gostaria que o nosso irmão diácono Felipe fizesse essa leitura. Deuteronômio capítulo 28, que vai nos falar acerca das bênçãos que Deus tem para aqueles que observam a sua palavra. Tem castigos da desobediência, no versículos 15 em diante, mas tem também as bênçãos que são ministradas, não é? Para aqueles que observam a palavra do Senhor. Capítulo 28 de Deuteronômio, as bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. Então, o nosso irmão diácono pode ler, por gentileza, do versículo 1 e vai indo até aonde o Senhor vai nos falar aqui no versículo 14. São 14 versículos que ele vai ler, e se atente bem. Quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós andamos por ela, olha o que acontece na nossa vida. Diácono Felipe. Deuteronômio 28, para trocar de microfone. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos ressurgirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e que tudo puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como se jurou, te guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Assim todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para te dar a tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardares e cumprir, não te desviando de nenhuma das palavras que eu hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, e não andando após os outros deuses para os servires. Se nós observarmos o que está escrito aqui, todas as bênçãos de Deus virão para a tua casa. Não tem como não acontecer. Então,
é seguirmos o que está escrito aqui. É não andarmos segundo o que eu acho, o que eu penso, o que eu sei, eu estudei, eu faço. Não, irmãos. O apóstolo Paulo, com todo o conhecimento, capacidade e sabedoria que ele tinha, ele disse: olha, a minha sabedoria eu a reputo como esterco, é nada diante da grandeza e da sabedoria de Deus. Então você quer ter a sua casa abençoada? Você quer ser uma mulher abençoada, que seu marido seja abençoado? Você quer que a sua esposa seja abençoada, que você seja abençoado? Vamos andar segundo a palavra de Deus. Vamos guardar os preceitos da palavra de Deus. Não tem como essa bênção não vir, irmãos. Vocês viram, a bênção vai nos alcançar. Eu gosto de dizer isso, é você correndo na frente, mas a bênção é mais rápida do que você. Ela consegue te alcançar e ela vai te dar. Você não precisa. Tem gente que fala: eu vou em tal lugar porque a bênção está lá. Eu vou em tal lugar porque a bênção está lá. Não é necessário nada disto. Se eu andar em conformidade com esta palavra, obedecer esta palavra, entender que eu preciso andar em conformidade com esta palavra, obedecendo a Deus, vivendo esta palavra, a bênção vai te alcançar aonde você estiver. Não é preciso correr atrás da bênção. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está mandando nós ir atrás da bênção. Foi isso que nós acabamos de ouvir na leitura da palavra? Não. Nós ouvimos o quê? As bênçãos te alcançarão. Aonde você estiver, a bênção vai chegar. É a prosperidade que chega. São milagres de cura espiritual, de cura material. É as bênçãos que fluem. É as pessoas que olham e falam: que família feliz. Que família maravilhosa. Olha a paz que existe dentro desse lar. Ah, que maravilha. Tem paz aí? A paz está reinando? Glória a Jesus, tem que permanecer. Mas se não tem, vamos andar segundo a palavra? Vamos fazer uma autoanálise? E não é acusando. É eu olhando para mim e vendo que eu preciso de mudança. Porque é muito fácil apontar o outro, não é? Ah, minha mulher. Que nem Adão, né? A mulher que o Senhor me deu. Mas espera aí. Ele poderia se falar: não, espera aí, Senhor, o Senhor falou comigo. Eu deveria ter obedecido. Não é? Mas não, ele foi querer culpar a mulher, e a mulher logo foi culpar a serpente. E a serpente vai rastejar agora o resto da vida, comendo pó. Porque se permitiu ser usada. Então, irmãos, não é eu acusando ou apontando o meu próximo. Sou eu olhando para mim mesmo, vendo as minhas fraquezas, as minhas falhas, as minhas limitações, colocando isso diante de Deus e pedindo ao Espírito Santo: me ajude, Senhor, a me transformar. Me ajude a ser o marido que eu preciso ser, segundo a tua palavra. Me ajude, Senhor, a ser a mulher, a esposa que eu preciso ser, segundo a tua palavra. E aí a bênção vem, não tem como não vir. E assim como aconteceu com Abigail, que conseguiu trazer a paz para a sua casa, não dando crédito ouvido ao insensato do seu marido, mas se permitiu ser usada por Deus, assim, mulheres de Deus, façam isso. Se porventura o diabo quer entrar com alguma coisa na sua casa, faça como Abigail. Faça como Débora. E você, homem, não seja como aquele, né, que insensato como Nabal. Mude a sua postura, não é? Mude a postura, se for necessário. Mulher, coloca-te no teu lugar se for necessário. Vamos andar segundo a palavra para nós sermos abençoados. Nós continuamos, se Deus permitir, na nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Passo para o diácono Felipe, superintendente da escola bíblica.